Queridos, a graça e a paz de Deus. Estou nesse momento aqui, indo para a capital ali, fazer uma locução. E toda vez quando a gente chega, o segurança ele olha para mim e diz assim: qual é a palavra de hoje? Qual é a mensagem de hoje? E a mensagem de hoje é que ontem eu estava reunido com os irmãos do Metanoia e eu quero, bem objetivo, explicar para vocês a questão do surgimento do pecado, que significa, o pecado significa errar o alvo, né? Quem primeiro errou o alvo fora de Deus, desejando o mal, foi o maligno, né? Foi Satanás. E isso foi diferenciado porque é um querubim, não é? E não tem a mente como do ser humano, né? Então ele pecou diante de Deus e foi punido. Satanás foi punido. Diabo significa acusador e Satanás significa adversário. Pois bem, ele conseguiu, lógico que está tudo na permissão de Deus, o Senhor Deus sabe de todas as coisas. Ele, né, conta ali a história em Gênesis, Adão e Eva, que significa humanidade, as árvores do conhecimento do bem e do mal, e o maligno, como diz as escrituras ali, induziu a humanidade, induziu a Eva, e ela terminou pecando ali, né? Terminou errando o alvo também, conhecendo que antes eles não conheciam o bem e o mal, mas agora eles passam a conhecer o bem e o mal. E a humanidade se inclina sempre para o mal. E o Senhor Deus, Ele é amor, mas Ele é justo. Então, o inimigo, juntamente com seus demônios, ficava requerendo essa dívida de Deus, dizendo: olha, nós erramos, tudo bem, e vamos pagar. E o ser humano e a raça humana tem que pagar também. Aí entra, gente, já desde o início de Gênesis, a promessa do descendente. E o Senhor Deus, Ele cumpre as suas promessas. Tipo assim, Ele cumpriu na vida de Abraão. Tudo que o Senhor Deus fala ali em Gênesis, ali na velha aliança, Ele cumpre. E mostrando o quê? Que tudo que está no Novo Testamento, a volta dele, que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, as promessas que o Senhor Jesus fez, Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e aquele que crê em mim, que está vivo, nunca morrerá. Eu vou ressuscitar, vou dar um corpo glorificado. Então tudo que Jesus falou e fala nas Escrituras, Ele vai cumprir. Assim como Ele cumpriu na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, todas as promessas. Então o surgimento do pecado surgiu aí. E você vê em todo o Velho Testamento animais sendo sacrificados. Ou seja, Deus nunca deixou o pecado passar desapercebido. Vemos também, né, o relato da Arca de Noé, né? Vemos tudo ali, Deus sempre colocando o cordeiro. Lembra ali de Abraão, que Deus via muito o coração de Abraão em Isaac, mas Deus disse: vou mostrar aqui o que eu vou fazer futuramente. E pediu Isaac em sacrifício. Quando Abraão estava subindo com seu filho Isaac, Isaac disse: papai Abraão, nós temos o fogo, temos a faca, cadê o cordeiro? Aí Abraão diz aquela famosa frase: Deus proverá. Então o cordeiro ali já apontava, já mostrava, já sinalizava no futuro Jesus Cristo. Por isso que João, quando viu o Senhor Jesus, disse: eis aí, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como Jesus tirou o pecado do mundo? Ele
morrendo na cruz, ele cancelou, ele calou a boca do maligno, calou a boca dos demônios. Você lembra que o maligno acusou Jó? Assim o inimigo vivia acusando a humanidade. Assim como ele vivia acusando Jó. E ali Jesus morreu, e morte de cruz. Mas não só morreu, ao terceiro dia ressuscitou e disse: Pai, está cancelado. A sua justiça foi feita. O Senhor é amor, mas é justiça, é a verdade, cumpre o que fala, trabalha tudo na luz, porque o Senhor é luz. E calou, gente, a boca dos principados, das potestades, de Satanás, calou. Eles não têm mais argumento. Eles foram, como diz a Bíblia, despojado, é um exército já vencido. É um exército vencido. Tá tendo aí guerras, né? Mortes, mas já tá tudo vencido. Jesus na cruz já triunfou, ressuscitou ao terceiro dia e agora ele fez duas coisas maravilhosas. Judicialmente tá pago a dívida, agora resta a nós viver uma vida de santidade. Resta a nós, as pessoas, fazer a metanoia na mente, mudança de mente. Resta agora as pessoas ser uma nova criatura. A gente vai pregando o evangelho como igreja que foi chamada. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Prego dentro do trem, dentro dos ônibus, prego aqui na internet, falando a verdade de Deus. Quem abre o seu coração, tem a fé, uma fé viva em Cristo, será salvo por Ele. Amém, queridos? Então entenda esses dois aspectos da salvação. A primeira, ninguém pode fazer nada, que é a judicial, que foi pago pelo Senhor. Mas essa segunda, é necessário se converter, é necessário abrir o coração. Brasileiros têm uma grande oportunidade. Tem países que não podem falar de Cristo. Tem gente que nunca ouviu falar da cruz de Cristo. Essas pessoas serão salvas, missionário. Muitas delas serão. Serão porque Deus vai levar em conta a pouca oportunidade que eles têm. Mas muitos deles estão olhando ali para a criação, como o apóstolo Paulo fala, que o sol, a natureza, né? Davi diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então tem muita gente que com esse pouquinho de revelação para eles se convertem a Cristo. Eles não praticam o mal e serão salvos dessa forma. Agora nós, brasileiros, você que está ouvindo esse missionário falando, você tem uma grande responsabilidade. Se responsabilize. Ouça o evangelho de Jesus e leve a sério. Leve a sério. E diga: Senhor, muito obrigado por ser brasileiro. Muito obrigado pelo meu país ter evangelista. Gente, eu estava com a Bíblia ontem aberta dentro do monotrilho aqui em São Paulo. A Bíblia aberta. E ninguém fala nada, sabe? Eu não fui preso. Então nós temos totalmente essa liberdade. Olha eu aqui, ó, no meio da natureza, fazendo esse vídeo para você ouvir. Deixe os enganos, se converta o Senhor e entre no processo de santificação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Abraço, beijo do missionário.